Olá, estamos começando mais um Giro Empreendedor, programa criado com o objetivo de convidar facilitadores, empreendedores, para falar como é que estão lidando neste momento de pandemia. Tema este que a gente vem abordando já há 17 programas, Giro Empreendedor. Daqui a pouco eu explico o que é o programa especificamente, para quem está nos assistindo gravado, mas dentro de poucos instantes teremos conosco o nosso convidado. E agora o pessoal vai entrando, já entrou aí a Alice Pontello. Vou pedir para mandar aviãozinho para as pessoas, convidando as pessoas que puder da sua rede de contato para que assistam, estejam conosco nesse programa. Estou aqui fazendo convite também, pessoas da minha rede. Vou mandar para no mínimo 20 aqui. Pessoas que poderão estar conosco, fazendo parte desse seleto público de pessoas que querem melhorar, querem empreender, expandir os seus negócios. Então vamos lá, estou mandando um convite para um monte de gente aqui. Esse momento é um momento de que tem muita live acontecendo, então muita gente participando de outras lives, mas está aí feito convite e muitas pessoas acabam assistindo depois pelo IGTV ou pelo canal do YouTube, nosso canal do YouTube. Muito bem, aguardando, o nosso convidado já se manifestou aí, já está por aí, Sêmio, Timene, Renato da Presoto já está conosco também. Que bom, Renato, que você está aí conosco. E aguarde que mais para adiante nós teremos uma outra conversa. Quero conhecer um pouco mais sobre essa história sua com o supermercado, essa nova frente de trabalho que você está aí tocando. Que vamos retomar a nossa conversa. Timene já autorizando a entrada do Sêmio. Olá, boa noite. Aê, maravilha! E aí, Sêmio? Tudo bom? Meu querido amigo, tudo bom? Tudo bom. A conexão não está tão boa, não, mas tá bacana. Você me escuta bem, me vê bem? Vamos ver, até ajustar o meu aqui, ver se não é aqui. Pronto, a voz sua tá bacana agora. A imagem não está meio desfocada. Renato, se vocês estiverem ouvindo o Sêmio, me comunica aí, porque eu não estou ouvindo ele aqui, não. Eu estou falando. Você me ouve, Paulo? Não consigo ouvi-lo. Você está me ouvindo, Paulo? Valdolírio está por aí também. Bem-vindo, Valdolírio. Valdolírio Júnior, facilitador do Empretec também, já esteve conosco aqui. A minha imagem está ruim. Melhorou agora, Paulo. Você me ouve? Isabel Pereira, bem-vinda também. Você me ouve, Paulo? Será que está havendo problema de internet? Renato falou que está ouvindo perfeitamente. Fala de novo aí, o Sêmio. Renato, eu estou aqui, ó. Eu estou falando aqui. Ouço ele sim, ouço os dois. Valeu, Valdolírio. Mas eu escuto bem, Paulo. Agora ficou bacana a imagem. Curioso. Eu usei esse microfone hoje. Você não me ouve, Paulo? Você não está me ouvindo? Não estou ouvindo. Alguém disse aí que ouve os dois. O Renato não está ouvindo. E eu não estou ouvindo o Sêmio. Isabel, boa noite. Valdolírio, abração para você também. Vou tentar de novo aqui o ajuste. Porque eu não consigo ouvir o Sêmio. Essa nossa live está incrustada, né? Tá, verdade, gente. Você me ouve bem, Sêmio? Eu ouço sim. Olha só. Vou tentar sem usar o microfone. O Renato está sugerindo aqui, vamos ver. É isso mesmo. Eu ia publicar isso aqui, pronto. Aí, agora eu estou te ouvindo. Você me ouve? Continua me ouvindo? Eu continuo lhe ouvindo. Que bom. Maravilha. Que bom. Tirei o microfone, só está o microfone do celular.
Pronto, tá perfeito agora, tanto imagem quanto som. E aí, meu cara, tudo bom? Microfone bom aqui e tive que tirar ele fora. Coisas da tecnologia. Maravilha, Renato, obrigado. Obrigado, Renato. Muito bem. Obrigado a todo mundo que interagiu. Sêmio, um prazer ter você conosco aqui. E aí Pois é, a gente conseguiu finalmente se falar, né? Você me ouve e eu te ouço. Isso, porque a gente teve um probleminha, para quem não acompanhou a outra tentativa de live nossa, né? A gente teve aí problemas com a conexão da internet. Você estava fazendo em Pretec. Aonde, Paulo? Eu estava em Cachoeiro de Itapemirim, que é uma cidade, é a cidade onde nasceu Roberto Carlos. Isso. Cachoeiro de Itapemirim, é a cidade próxima aqui de Vila Velha, onde eu moro, 2h15 daqui. Eu estava fazendo Pretec lá e estava num condomínio lá e não pegava a internet. Estava realmente a imagem muito ruim, o som nosso com delay, né? Então ficou muito ruim. Eu lembro que chovia muito, né, nesse dia? Chovia muito. E além disso, a chuva, né? Mas lá tem um problema que a cidade tem muito morro, muitos morros. Os bairros são em morros, né? Então isso atrapalha também a recepção do sinal, né? De celular. Mas hoje deu certo. Você virou e disse, a agenda está apertadinha. Eu digo, vamos sextar. Deu certo, sextou hoje, mesmo na sexta-feira, quebrando a regra do Giro Empreendedor, que tem sido transmitido dias fixos, né? São as segundas e as quartas, é isso? Isso, exatamente. Nós acrescentamos mais uma essa semana. Pronto, para dar certo, porque eu não poderia deixar de participar. Alegria estar com você aqui. Igualmente, recebê-lo aqui. E é aquela história que a gente conta, né? O empreendedor tem que fazer ajustes no seu planejamento. Né? E como, né, meu caro? E como? Eu até brinquei no dia lá, eu digo, pai, escreva esse selo que eu valido. Não, eu vou botar para Valdolírio validar, porque selo eu não gosto, não. Você que valide aí, viu, Valdolírio? Que loucura, que negócio de corrigir selos. Mas olha só, eu sempre espero. Como é que é? Mas é isso, a gente empreendedor tem que se virar nos 30, né? Então, Deus se deu errado naquele dia, mas hoje está dando certo, que bom que a gente está aqui. Que bom. Olha só, eu espero sempre o convidado entrar para eu fazer a apresentação. Que passavam por essa situação ímpar na história da humanidade, né? Pelo menos nos últimos 100 anos, algo novo, né? Que é a pandemia. E pelo nosso conhecimento, e pelo conhecimento que eu tenho de pessoas que são empreendedoras e que ensinam empreendedorismo, eu resolvi criar esse programa chamado Giro Empreendedor, convidando um facilitador de cada estado brasileiro para estar conosco falando de como é que se virou, de como é que se reinventou, como é que os empreendedores com os quais trabalham estão se reinventando, o que está sendo feito, contar um pouco também da sua experiência profissional, porque isso contribui com as pessoas. E isso tem dado muito certo. Antecedeu esse programa 2 outros programas, que é o Líderes se Reinventam, e também o Empreendedor e os Novos Tempos. E depois criamos o Giro Empreendedor, e já estamos programando o outro para começar em 2021. A gente deve continuar com essas lives, compartilhando conhecimento, compartilhando experiência, porque a gente sabe que através disso a gente contribui com as pessoas. Muito bem, quero apresentar você, Sêmio. O Sêmio, ele disse logo no início do currículo dele que ele é um apaixonado pelo potencial humano, né? Em especial pelo comportamento empreendedor. Porque o ser humano ele pode muito mais do que ele acha que ele pode. Quando ele se comporta, isso vem à tona, o seu potencial vem à tona. Eu acredito que seja por isso. E por isso ele fez nessa área, ele fez MBA em empreendedorismo pela Universidade da Flórida, depois fez mestrado em administração de empresas pela Universidade do Rio Grande do Norte. Ele também tem formação em direito pela UNP. Tem mais de
Congelou, mas já Congelou, voltou, né? voltou, Paulo. Voltou, Paulo. Congelou. Parou aí nas 5.000 horas, que deve ser a história das 5.000 horas. Isso. 5.000 horas de aplicação de metodologias andragógicas, comportamentais e Paulo, tá cortando. Vocês me ouvem, o pessoal que está assistindo aí? como que é? Tá cortando. Voltou agora, tenta falar. Você, eu estou ouvindo perfeitamente. A minha imagem tá boa, Paulo? A sua imagem está um pouco nublada. A sua imagem. A tua está bem chovida também e a voz cortou. Mas eu entendo que você me apresentou aí para... Como eu já me conheço, pelo menos acho que sim, então não tem problema de cortar a minha apresentação, não. Obrigado pela introdução. Essa história que você contou aí tem muito a ver com a história de quem trabalha com Empretec, né? Um dia eu advogava, fui convidado a fazer um seminário indescritível, só quem já fez pode saber do que eu estou falando, que é o Empretec. Eu me descobri enquanto empreendedor, descobri que eu era um advogado empreendedor e que isso aí foi me levando mais e mais para esse desejo de potencializar as empresas pelas quais eu já militava como advogado, defendendo elas, os direitos delas na justiça, mas aí eu fui me aprofundando mais nas questões ligadas à gestão, ligadas enfim, à administração das empresas. Você me escuta, Paulo? Isso, perfeitamente. Ó, e aí eu fui me afastando do dia a dia do balcão do tribunal, como a gente fala, né, do balcão lá da secretaria do tribunal. Eu faço hoje uma advocacia mais consultiva, muito mais acompanhando os clientes meus. Minha empresa, a Timene Consultoria, ela é especializada em empresa familiar. Eu termino trabalhando com outras empresas, mas o foco da minha consultoria são as empresas familiares. E isso tem ganhado corpo, principalmente depois que eu volto dos Estados Unidos. Eu morei lá quase 4 anos, fui para fazer um MBA, terminei ficando um pouco mais. Depois que você se forma, a universidade, o governo americano concede a você a possibilidade de trabalhar lá com visto especial. Eu terminei ficando com esse visto especial, depois voltei para fazer um doutorado, mas aí as coisas se acalmaram pelo Brasil, estamos falando aí meados de 2016, e aí quando as coisas se acalmaram politicamente no Brasil, e um termômetro muito bacana, viu, Paulo? A Juliane Terezinha, que entrou agora, a Beth Penteado, uma história bem bacana. A Beth é facilitadora de BH, esteve comigo a semana passada aqui. Bacana, Beth, ó, só segredo entre nós que estamos aqui nessa live. Um termômetro para eu decidir que era hora de voltar para o Brasil foi minha filha, que tinha crescido durante os 7 primeiros anos aqui no Natal. Ela pegou uma foto uma vez dos Piratas do Caribe, não, desculpa, de um cangaceiro em um livro de fotos e fotografias que eu tinha em cima da mesa lá de casa e virou e disse: olha, papai, Piratas do Caribe. Aí eu disse: não, isso é cangaceiro e está na hora da gente voltar para o Brasil. Você está americano demais. Mas, enfim, uma experiência fantástica de vida e também, lógico, o componente profissional. E quando eu volto para Natal, me foco aí nas questões ligadas às empresas familiares, é isso que eu me dedico nos últimos anos, e também ao nosso Empretec, né? É isso daí. E o Empretec ensina muito, né? É interessante, né? Aquela máxima, né? Que quem ensina aprende mais do que ensina, é verdade, né? Que cada Empretec é diferente, né? Sem dúvida. A gente sai de cada Empretec renovado, né? É Aliás, verdade. só nós facilitadores podemos fazer o Empretec várias vezes, né? Verdade. E cada vez é uma novidade, né? E eu tive a experiência, aliás, a Beth também teve essa experiência no mesmo período que eu, na semana passada, do dia 23 ao dia 28, que foi fazer o Empretec pós-pandemia. Pós não, na pandemia. Pós não, na pandemia. Né? Porque em março se interrompeu. Então, é totalmente diferente. Quer dizer, aquelas frases que a gente
a mão na entrada. Quero focar um pouco, iniciar pela nossa conversa por aí. Empresas de qualquer porte, né, pequena, média, grande, há um número muito grande no mundo de empresas de sucesso e esse número, a maior quantidade é de empresas familiares. Muitas delas começaram pequenas e cresceram, se consolidaram no mercado, né? Segunda geração entrou, algumas terceira, quarta geração e tal. E aí eu pergunto a você o seguinte, quais são os principais desafios que enfrentam as empresas familiares? Paulo, tem uma palavra que se torna às vezes ofensiva aos ouvidos de um empresário de uma empresa familiar. É a palavra profissionalização. E aí eu vou contextualizá-la. É dizer que quando a gente procura um médico, a gente procura um médico profissional. Quando a gente procura um advogado, quanto mais profissional ele for, melhor. Quando a gente procura um motorista de Uber, a gente quer que aquele motorista seja um motorista profissional. Então, a verdade é que a palavra profissionalização se tornou ofensiva quando a gente fala no mundo das empresas familiares, porque parece que lá é feita de brincadeira, mas não é isso a questão. A questão é que as empresas familiares são confrontadas em um mundo cada vez mais competitivo, e esse mundo competitivo exige que ela se adapte ou ela tenha a flexibilidade desse mundo que a única constante é a inconstância. A única certeza é a incerteza, né? Então, ter esse pensamento de enxergar a incerteza, enxergar a inovação, enxergar as questões ligadas a atendimento a cliente de uma maneira diferente, tudo isso tem um nome, profissionalização. Então, é um convite à profissionalização também pelo fato que aí, lógico, profissionalização, seja familiar, toda empresa tem que ser profissionalizada. Mas é pelo fato de que a gente muitas vezes vê, Paulo e meus caros amigos que nos acompanham aqui, é que às vezes a gente é confrontado numa empresa familiar com o filho do dono que foi para aquela determinada função de liderança, um gerente, um diretor. Não, meu filho é o diretor da empresa. Sem se preocupar com as competências que aquele membro da família tem que ter para ocupar aquela função. Então, eu costumo dizer, quem é o senhor todo-poderoso da empresa é a função, não aquele que ocupa a função. Ele precisa se adaptar àquela função, ele precisa buscar as competências para que ele ocupe bem aquela função. Então, esse é o grande desafio, Paulo e meus caros que nos acompanham aqui, é que eu, membro de uma empresa familiar, entender que o departamento de vendas, eu preciso ser o melhor gestor de vendas que aquela minha empresa precisa. Não porque eu sou membro da família, mas porque aquela função exige aquilo de mim. Ao invés de se adequar, né, adequar a função à pessoa, a pessoa tem que corresponder à função, né? E para isso tem que estar muito preparado, né? Agora, há um problema sério, uma situação que se torna um problema, que é confundir herdeiro com sucessor. E você trouxe muito bem a questão da preparação, né? Porque herdeiro perde, né? Ele não perde pelo DNA, né? O direito a herdar a empresa, né? Futuramente. Mas o sucessor, ele precisa ser preparado para fazer isso que nós estamos falando, de suceder na empresa. Mas antes de ser sucessor, ele tem que ser preparado para trabalhar.
Luiza, quer dizer, hoje o Magalu. Ele falou, filho meu, para trabalhar na empresa, ele tem que querer e tem que estar preparado. Então eles tiveram que estudar, tiveram que trabalhar em empresa de outros. Depois que eu vi que estava preparado, aí vieram trabalhar. E hoje o Frederico, o filho dela, um dos filhos, eu não sei nem se é o mais velho, ele é o CEO da empresa, ele é o manda-chuva, e ela está só na presidência. O que você tem a dizer sobre isso? Perfeita frase dessa empreendedora. Eu costumo dizer que tudo começa com o fundador, né, o líder da empresa, a líder da empresa, porque não adianta os membros daquela família, os sucessores naquela organização, quererem fazer algo se o fundador não quiser. Não só pela legitimidade de ser o dono da empresa, mas principalmente porque a cultura dentro da empresa é muito fruto dos seus valores, das suas crenças. Então, é dizer que passa por uma reeducação também daquela pessoa que um dia saiu do nada e conseguiu fundar uma empresa. Muitas dessas empresas estão saindo da primeira para a segunda geração. Estamos falando de empresas... A gente vê o boom da economia na década de 70 no Brasil e na década de 80 tivemos também um progresso muito forte. Muitas dessas empresas fundadas nessas décadas estão aí nos seus 30, 40 anos de vida, enfrentando a passagem de bastão. E precisa que o fundador ou fundadora se conscientize do seu importante papel nessa transmissão. Eu costumo dizer que não tem idade para se pensar em planejamento sucessório. Quanto mais cedo se pensar, melhor. Mesmo que o fundador tenha 50 anos e o sucessor tenha 25. Por quê? Porque essas competências, Paulo, não precisam ser adquiridas do dia para a noite. Às vezes passa-se por um longo período de maturação, de engrossar a pele, de pegar o ritmo, de ter uma visão dentro, inclusive, desses valores, que é muito mais fácil para um membro da família entender a forma que uma empresa funciona do que um estranho àquela organização. Mas, por exemplo, são coisas que eu vejo no dia a dia aqui das empresas familiares do Rio Grande do Norte, onde eu moro, jovens herdeiros que vão trabalhar em outras organizações. Eu tenho um belo exemplo de uma empresa 100% local, que a filha sucessora foi trabalhar na Renner como estagiária, como trainee da Renner. Que bacana, né? Trabalhar numa das maiores organizações da área de varejo têxtil, quando a empresa que a família é dona não tem nenhum pé nessa área. Mas imagina o quanto abriu de cérebro, de experiências, enfim, da riqueza, ela como trainee poder circular em diversos departamentos de uma das maiores empresas ligadas ao varejo de têxtil do Brasil. Então, é dizer que se isso for pensado pelo fundador, atenção fundadores que nos escutam, pensar isso com antecedência, parar para planejar as ações, para planejar a preparação dos sucessores. Não tem coisa mais bela do que ver um pai de 50, 60 anos com um filho de 30 ou 40 trabalhando juntos. Porque esse pai não vai trabalhar no mesmo ritmo quando chegar nos 70 ou 80. Mas ele pode ocupar outras missões importantes dentro da organização. Então, tudo passa pela palavra planejamento, Paulo. Verdade. E outra coisa que eu acho que é importante levar em conta é o seguinte: se aquele herdeiro, se ele quer realmente suceder, se aquilo está no DNA profissional dele, porque às vezes ele não quer trabalhar aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Eu tive um caso de uma empresa que eu estava prestando consultoria, foi uma consultoria de 7 meses, um programa que eu trabalhava à época, em 2 anos isso. E eu lidei com essa situação. O empresário, uma empresa que fatura em torno de 1,5 milhão por mês, e 2 filhas, e uma filha não queria trabalhar na empresa. E eu fui percebendo isso ao longo das visitas. Lá na 3ª visita eu já percebi que ela fazia aquilo, mas fazia obrigado. Aí um dia conversando com ela, ela falou, não tem jeito, eu não quero trabalhar com isso, meu negócio é outra área, aliás é até a área que eu trabalho, que é a área de treinamentos,
fazer palestra, trabalhar com isso, com formação de pessoas. Mas o meu pai cisna. E aí eu tive uma conversa com o pai das duas filhas, uma não queria, a outra apaixonada pelo negócio. Eles tinham comércio e prestação de serviço na área de energia. E aí na conversa com ele, não, mas ela é a mais velha, eu quero que ela fique aqui. Eu falei, mas o que adianta ela ficar aqui infeliz, né, se ela não vai ter a satisfação, a alegria de tocar o negócio? Mas ela ganha bem. Eu falei, mas às vezes é preferível ganhar menos em outro lugar, mais feliz, do que não é por aí, né? Então reflete um pouco sobre isso e tenha uma conversa franca com ela. Ela eu acho que está esperando essa conversa. E aí ele teve a conversa, rapaz. Uns 2 meses depois eu voltei lá. Não, aliás, no mês seguinte, porque ainda tinha 3 meses ou 4 meses pela frente, ela começou a se afastar da empresa. Foi passando para a irmã o que ela fazia, a irmã foi assumindo, e essa menina saiu e está feliz, ficou feliz da vida em ter saído da empresa e está tocando o negócio dela. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Todo herdeiro tem que ser sucessor? Não, você bem colocou aí, Paulo. Todo herdeiro tem que ser sucessor e todo sucessor tem que ser herdeiro, nem uma coisa nem outra. Indo, focando aí na tua colocação, eu acho que a nossa grande missão de pais é querer criar um ambiente para que os nossos filhos encontrem a felicidade. E muitas vezes não é dentro da empresa. E às vezes até pelo mau exemplo que nós, pais, damos quando nos envolvemos de tal forma que não vivemos a própria vida e o filho olha e diz assim, não quero essa vida para mim. Não quero para mim. É verdade. E é legítimo, porque afinal é a vida dele. Então é dizer assim, se eu um dia quis me envolver nos negócios de tal forma que o meu grande prazer era estar trabalhando lá, que ela possa, o filho ou a filha possa descobrir o que lhe dá prazer na vida e se envolver. Paulo, eu tenho amigos, queridos amigos, que ganham 30, 40 mil reais por mês no emprego público e que não são felizes. Salário nunca foi o maior motivador das pessoas. Nunca foi. Verdade. E eu falo isso na responsabilidade que nós dois temos como facilitadores do Empretec. A grana pela grana nunca foi o maior motivador dos empreendedores de sucesso. A gente sabe disso. E não é por aí. Então é dizer assim, daquele filho que venha trabalhar comigo que eu lhe dou um salário maior, poderia ser fazendo qualquer outra coisa na vida que não fosse aquilo que ele gosta, também não iria ser feliz. Eu acho, inclusive, que nós, como pais empreendedores que somos, precisamos influenciar os nossos filhos para que eles queiram nos acompanhar no dia a dia da empresa. Mas é influenciar, nunca obrigar, nunca impor. Né? E é um desafio nosso enquanto pais, a Beth está interagindo aqui, é difícil separar a intimidade entre os membros da família que ocupam diferentes cargos na empresa, um respeitar a competência do outro. Entendo, Beto, o que você quer colocar aí, mas eu vou aproveitar esse gancho aí para dizer assim, com a intimidade que eu tenho com minha filha, eu quero influenciá-la. Ora, se o mundo influencia ela, por que eu não me influenciá-la também para o que eu acho que é bom? Né? Então, que eu vá influenciar para que ela desperte o lado empreendedor e descubra que pode empreender e ser feliz através da empresa que eu tenho. Mas, se um dia ela decide que não é aquilo que ela quer, eu como sócio eu posso ficar frustrado. Mas como pai eu não tenho esse direito. Porque o que eu quero é a felicidade daqueles que eu coloquei no mundo. Né? Precisa de reflexão, precisa de maturidade, não é fácil. Esse pai que quando fica a sede da Renner, né? Depois ela veio trabalhar em outras lojas da Renner. E aí esse ano, com a pandemia, já era o final do treinamento dela, ela veio para a Renner em Natal. Mas ele dizia para mim, eu digo, como pai, meu coração ficou minúsculo. Mas como futuro sócio dela,
foi o melhor investimento que eu podia fazer, além da universidade que ela cursa, além de outras coisas que ela fez na vida. Então, isso é o fantástico, é saber que a gente criou os filhos para o mundo e não para ficar debaixo das asas da gente. Aliás, o Khalil Gibran tem um poema que diz, né? Nossos filhos não são nossos filhos, são como flechas na mão do arqueiro, né? Eles são filhos da ânsia de viver. É por aí a poesia. Né? Então, eu acho que a felicidade deles tem que estar em jogo e tem que ser considerada, né? A gente vai, como pai, a gente tem que dar todo o apoio, né, para que eles se realizem naquilo que eles querem, né? Agora, Paulo, deixa eu explorar um outro fato. É que para muitos fundadores é difícil virar e dizer, pô, nenhum dos meus filhos querem continuar na empresa. Isso para muitos é como, sei lá, uma grande traição ou uma grande punhalada nas costas. Mas isso acontece e é dizer assim, tão importante quanto o legado que ele deixa sobre a terra como ser humano, com seus filhos, a sua família, os valores que ele construiu na sua casa, tão importante é o legado que ele vai deixar enquanto empreendedor. E isso... mas e o patrimônio? O patrimônio pode ser gerido por um terceiro. Então, nem todo filho precisa ser sucessor na empresa. Ele pode contratar alguém no mercado, colocar alguém em função-chave e proteger esse patrimônio para que ele possa usufruir desse patrimônio no dia que ele quiser deixar de operar no dia a dia da empresa, como também preservar o patrimônio daqueles que, segundo a lei brasileira, são inafastáveis da empresa, que é em relação à empresa como patrimônio. Ele vai deixar essas ações como herança. É herança. Aí é o herdeiro. Aí é o herdeiro. Aí entra a figura do herdeiro. Que é outra função. Que é outra função. Muito bem. O Renato fez um comentário aí de alguns membros da família que são contratados e muitas vezes com salários muito além do que o mercado paga. Salários altos e sem aí eu completo, né? Entendi o que o Renato está querendo dizer. Às vezes não correspondendo, né? Não entregando, não devolvendo à empresa um trabalho que seja digno daquele salário, né? E isso daí é onerar, é sangrar a empresa, né? Sem dúvida. Sangra a empresa só porque é parente. Mas com relação ainda a herdeiros, eu tenho um caso lá de Ribeirão Preto, eu prestei uma consultoria também para uma rede de supermercados, 3 irmãos, um rapaz e 2 moças, e herdeiros do pai e do tio. E eles faziam o seguinte, eles iam juntos para a empresa e voltavam juntos para casa, num carro só, cada dia era o carro de um. E eles não misturavam os assuntos da empresa em casa e vice-versa. E eles conseguiram, 3 jovens, 22, 25 e 27 ou 28 anos, eles conseguiam separar isso bem. E eu sei que não é fácil, mas eu acho que é muito importante. O interessante é que eles fizeram isso por conta dos pais. Os pais não separavam. Os pais viviam o tempo todo nesse ambiente. E eles, ao invés de serem contaminados por essa situação, eles foram contagiados pela satisfação que os pais, o pai e o tio tinham em ter aquela empresa e em ver aquela empresa crescendo. Então eles são sucessores, né? Automaticamente estão se tornando sucessores. Hoje eles têm uma rede, eu acho que deve estar com uns 9 supermercados, crescendo e conduzindo bem os negócios da família. Mas por desejo deles, eles quiseram fazer isso. E assumiram a proposta de não misturar, de não deixar conflitar a situação familiar com a profissional. Eu estou falando isso até porque o Renato que está nos escutando, ele tem um supermercado e tem uma indústria de alimentos, de embutidos, e ele tem 3 filhos. Uma filha, já mocinha, um rapazinho e um mais novo, né? E ele deve estar pensando nesse processo aí. Mas vamos lá. Fala um pouco mais sobre a sua experiência nessa prestação de serviços e nos desafios que as empresas familiares estão enfrentando, sobretudo nesse momento agora. Pois é, o momento da pandemia fez com que muita empresa familiar que tem
Qual a beleza maior que meu olho brilha quando eu trabalho com empresa familiar? É porque tem um componente, principalmente na cultura latina, a cultura nossa, a cultura aqui dessa região do mundo, que é o amor. Se você vai, por exemplo, a gente usa o triângulo da família versus o patrimônio versus os três vértices do triângulo, família, patrimônio e a empresa, né, a gestão da empresa, o dia a dia da empresa. São três vértices que trazem muita reflexão. Em qualquer lugar do mundo são encaradas assim as empresas familiares, as consultorias de empresas familiares. Se a gente vai olhar lá no Japão, a empresa é o núcleo principal. Quando a gente vem para uma cultura como a nossa, a família é o núcleo principal. É o cerne da questão. Então, é muito bacana trabalhar com empresa familiar. E aí você trazia a história do conflito que muitas vezes começa na empresa, continua em casa, ou começa em casa e continua na empresa. Continua na empresa. Ou o almoço do domingo, que em vez de se conversar sobre o Flamengo que vai jogar daqui a pouco, preferem conversar sobre aquele funcionário que faltou 5 dias e não trouxe atestado. É dizer assim, eu não vejo problema nenhum de conversar assunto de trabalho na mesa de domingo da confraternização do aniversário, sei lá, da matriarca. Desde que o assunto seja resumido a dizer assim, amanhã a gente tem que conversar sobre tal tópico. Amanhã na reunião, porque é uma outra coisa, né? Eles muitas vezes caem no vício de trocar uma reunião formal, que muitas empresas, 10 minutos por semana já eram suficientes. Mas, não, a gente não precisa de reunião, não. A gente almoça todo dia juntos. Para que reunião? O almoço do domingo lá da matriarca só tem direito de falar de negócio para dizer, amanhã me lembro de falar tal assunto. Só. Não dá para cobrir assunto. Olha, eu tenho um artigo que é muito emblemático, Paulo. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho uma coluna radiofônica aqui em Natal, né? O Momento do Empreendedor, uma coluna que já completa 15 anos. Eu chamava de coluna radiofônica. Hoje tem um nome mais chique. Podcast. Né? Tá 15 podcast. Eu tenho um podcast 15 anos aqui em Natal, chamado Momento do Empreendedor, onde eu escrevo e leio lá, enfim, faço gravado, falo muito sobre... E tem um artigo meu emblemático que se chama Família, Família, Negócios à Parte. É entender que família tem que ser família. Eu tenho que conversar lá na família, dar risada, mãe brincar. E eu tenho que entender que empresa é empresa, que precisa de foco, que precisa ter briga. Às vezes a briga da empresa não é a briga da família. E vice-versa. É verdade. Eu, às vezes, preciso brigar para que meus argumentos sejam entendidos. O brigar, entenda-se, como a discussão sadia, né? Mas eu preciso... O conflito, é importantíssimo o conflito. Já dizia o mestre, se eu não me engano, o mestre Peter Senge, não foi Peter Senge, não. Está mais para o monge executivo. O James Hunter, ele dizia assim, numa organização em que tem 10 pessoas e 9 concordam com o que fala, 9 são dispensáveis. Então, o conflito é importante. Agora, desde que eu entenda que por é meu incômodo para o aniversário da filha dele que eu vou hoje à noite. Né? Você me escuta? Eu escuto perfeitamente. Pronto. Não, perfeitamente. Então é dizer assim que a gente precisa de muita maturidade, porque minha querida Lúcia Pereira, beijo para você. Lúcia Pereira, que é gestora do Sebrae aqui no Rio Grande do Norte, lá na querida Pau dos Ferros, uma cidade a 500 quilômetros de Natal, 400 e poucos quilômetros de Natal. Beijo, Lúcia, obrigado pelo prestígio de estar com a gente aqui. Dizer que tem muita gente boa aqui, ó. A Isabel fala da verdade, a escola não é enriquecedora. É isso mesmo, Isabel. O Renato fala de ainda não apontam interesse dos empreendimentos, não apontaram interesse nos meus empreendimentos, Paulo. Isso é para você, ó. Parece que os filhos dele seguirão outros caminhos, né? Mas tem todo isso aí, apoio, Renato. Apoio. Cabe a nós apoiar os nunca impor. É verdade. É verdade.
Mas não sei não, Renato. O pequeno, o Henrique é capaz de seguir, hein? Não sei não. Mas vamos lá. Olha só, mas concordo plenamente com você sobre essa questão do família é família, negócio é negócio, né? Essa mistura é danosa para os dois lados, os dois lados. E quando você fala de conflito, né? O Lencioni, Patrick Lencioni, ele fala muito da importância do conflito. E quando nós falamos de conflito, nós estamos falando de conflito de ideias. Porque é o que você disse aí, se todo mundo concorda, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Se 9 estão concordando, pode dispensar esses 9, porque para quê, né? É isso aí. Então, a empresa precisa, geralmente, fazer reuniões formais, sim, sentar. Quantas vezes eu faço consultoria com o casal, né? E falo para eles, vocês têm que sentar para fazer reunião. Ah, mas a gente já vem junto, a gente almoça junto, a gente está junto o tempo todo. Não, reunião formal da empresa com pauta. Tempo para começar e tempo para terminar. E que assuntos vão ser abordados. É fundamental isso. É pensar o negócio. Né? É pensar nas soluções para o negócio. Muito bem. Algum dado que você possa apresentar agora com relação a saída que empresas encontraram nesse momento de pandemia? Que saídas? Bacana. Excelente pergunta, Paulo. Eu tive acompanhando algumas empresas familiares agora foi um susto para todo mundo, né? Eu tive como consultor, inclusive, uma postura. Em março, eu virei para os meus clientes e disse, todas as empresas, são 6 no total que eu estou acompanhando hoje, eu virei e disse, cortem todos os supérfluos, começando pelo meu contrato de consultoria. Aí teve gente, não, mas como? Você vai deixar de trabalhar na hora que eu mais preciso para você? Não. Eu vou continuar trabalhando, mas vocês não vão me pagar e no primeiro momento que vocês puderem me pagar, vocês vão voltar a me pagar. Mas por que eu falei isso, Paulo? Porque seguido disso daí, eu virava para um filho e dizia, mora sozinho no apartamento, vai entregar o apartamento e voltar para dentro de casa. Porque seu pai vai precisar demitir muita gente e não quer ter que demitir você. Se precisar, vai demitir também. Então, você vai ter que viver momentos de amargos. Então, eu virei para filho, como virar para um filho e dizer, e não dar também um exemplo. Quero dizer que das empresas que eu acompanho, infelizmente, uma passa por momentos muito difíceis para atravessar mas as outras 5 vão bem, vão faturando até mais do que faturavam antes da pandemia. Mas é isso, é dizer assim, eu vi, por exemplo, um homem de 28 anos já tinha morado fora, que já quando voltou para morar no Brasil, voltou a trabalhar com a família, com os pais, morava no seu apartamento, entregou seu apartamento e voltou para dentro da casa dos pais, nesse momento de sufoco que os empresários, né? E de uma maneira madura. E como vi também muita gente usando da criatividade para cair fora disso daí, sabe, Paulo? Porque aqui no estado a gente teve, eu não sei aí no Espírito Santo, a gente está com queridos amigos aí de todo o Brasil conversando, mas o governo estadual aqui, que é um governo de esquerda, o governador é do PT, ele foi muito anti livre iniciativa, mandou fechar todo o comércio por meses, no plural, meses. Não. Fechamos em março, alguns negócios só voltaram a funcionar em agosto, como o shopping center. Não. O prefeito peitou. O prefeito chegou a peitar a governadora e de uma maneira assim, peitar educadamente, colocaria eu. Mas ele de uma maneira, diria, magistral, conseguiu ir amolecendo as limitações colocadas pelo governo do estado. Mas muitas empresas passaram por dificuldades. E eu diria que alguns usando da criatividade em relação a ter, por exemplo, uma delas é uma que eu tenho muito orgulho de contar e fico muito à vontade de contar a história porque a empreendedora, além de empreteca, ela deu entrevista. Eu tenho também um programa no rádio, diariamente, 1h30 diária. Eu estou nessa mesma rádio, que é a Rádio Cidade aqui em Natal, a rádio que pertence ao meu sogro, e é uma empresa familiar. E eu faço um programa de meio-dia, 1h30 da tarde. Ela já deu entrevista para mim, ela que é minha cliente da consultoria, a Alcione. A Alcione, ela, por exemplo, tem uma brinquedoteca no shopping center. Ela só foi autorizada a voltar a funcionar na última semana de outubro.
Imagina aí você ter uma loja 7 meses fechada, com funcionários que no primeiro momento foram lá para o incentivo do governo federal, mas ela precisando se reinventar, ela que tinha muitos contratos de aniversários fechados, os aniversários sendo cancelados, dinheiro precisando ser devolvido, enfim. O que é que ela faz? Ela, em vez de ficar chorando e reclamando, ela chama a responsabilidade para si, cria através de uma caixa, imagina aí uma caixa, ela tem 6 lados. Imagine 5 desses lados, tirando a parte de baixo, os outros 5 lados, ela abre uma grande caixa de 1 metro quadrado, onde dentro tem um bolo, salgadinho, docinho, e ela começou a levar brinquedoteca shopping para a casa dos clientes. O aniversário do cliente, daquela criança, não tinha mais todos os amiguinhos presencialmente, mas tinha o papai, a mamãe e o irmão, e os amiguinhos na televisão da sala via Zoom. E ela cantava parabéns, e ela fazia de uma forma lúdica, fazia algumas brincadeiras, interagindo aquelas crianças com o aniversariante. Ela começou a fazer isso para os contratos que ela já tinha. Sacada massa. Ela fez isso com os contratos que ela já tinha negociado, daqui a pouco conseguiu mais clientes, e ultimamente ela tem feito. Ela fez com uma vovó de 72 anos, para uma quarentona que completou 40 anos, chá de bebê, fez chá de bebê, tem uma história. Ela abriu o leque. Abriu o leque. E aí ela pega as funcionárias dela que estavam proibidas de trabalhar e começa a envolvê-las montando esses aniversários dentro da biossegurança, usando luvas, usando máscaras, indo na casa das pessoas montar aquela festinha de aniversário. Então ela tem sido, sem dúvida, uma guerreira nesse tempo, desafio grande para quem empreende no Brasil, mas ela não tem baixado a cabeça não, ela tem seguido lá os ditames, eu acho que de Sartre, que dizia: não importa o que o mundo faz com você, o que importa é o que você faz com o que o mundo faz com você. Né? É isso mesmo. Jean-Paul Sartre. É isso aí. E parar de dizer que o inferno são os outros, né? Porque Jean-Paul Sartre também diz isso, né? Que o inferno são os outros, o inferno é essa pandemia. Quer dizer, ela veio, o que eu faço, né, diante dessa situação? Você publicou uma frase anteontem, que eu gostei muito. Minha disputa é comigo. Gostaria que você comentasse, né, essa frase. A quem eu tenho que vencer todos os dias? Isso serve muito para esse momento que nós estamos vivendo, porque, na verdade, essa empresária que você deu o exemplo aí, ela se reinventou, né? Ela venceu os limites dela. Quer dizer, até aqui eu sei fazer, até aqui eu faço bem. Diante dessa situação, o que é que eu vou fazer agora? Então ela superou ela mesma e partiu para a ação. Vamos lá. Olha, eu vou pegar e contextualizar essa tua colocação aí com uma frase um videozinho que eu coloquei essa semana aqui no meu Instagram da empresa, a Timene. Quem não me segue ainda, por favor, quando acabar aqui o bate-papo, passa a seguir aí a minha empresa. Eu coloquei uma frase que dizia algo como: eu não tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que ser melhor do que eu sou ontem. O meu eu de hoje ser melhor do que o que era o meu eu de ontem. E aí, contextualizando isso para essa época de pandemia, Paulo, quem é sêmio depois da pandemia? Eu fiquei impossibilitado de trabalhar, de frequentar a minha família, eu estava preso dentro de casa. Agora, o que é que eu fiz com as horas da minha vida? Eu aproveitei para fazer um curso online, eu aproveitei, por exemplo, eu estou vendo um violão aí atrás. O violão não está aqui no meu escritório, porque está aqui no lado. Henrique, e comecei a fazer aula de YouTube de graça de violão. A vontade que eu sempre tive de aprender violão, né? Então, assim, quem sou eu profissional e pessoalmente depois de 9 meses, 8 meses de pandemia?
eu serei um ser humano melhor depois de tudo isso. Então, é um exercício de reflexão. O que é que eu posso fazer hoje para ser melhor do que eu era ontem? Eu tenho feito, por exemplo, curso de consultoria avançada. Eu comprei um curso de consultoria avançada. E cá entre nós, eu não aprendi muito mais coisas, não. Mas eu fortaleci as minhas verdades. Né? Eu fortaleci, eu vi, poxa vida, um cara super conceituado está dando um curso de consultoria e está ensinando tudo aquilo que eu já aplico para os meus clientes. Não é bacana? Né? Não é bacana? Bom demais. Então, assim... Confirmou. Está gratuito até o final desse ano, ou seja, tem poucos dias aí para quem tiver interesse. O Gan, aquele menino, oh meu Deus do céu, como é o nome dele? É o Gan, é alguma coisa Gan. O Murilo Gan. Murilo Gan pegou a The Learning School, alguma coisa assim, The Learning. Entra lá, bota Murilo Gan Cursos no Google. Você vai ver que ele está com os 3 dos cursos dele gratuitos, cursos muito bons. E que você pode também fazer, eu estava fazendo até uns dias atrás esse curso. Então a busca, Paulo, não é ser melhor do que ninguém, mas ser melhor do que eu sou. Amanhã ser melhor do que eu sou hoje e assim por diante. Responder essas perguntas, né? O que eu estou fazendo de mim, comigo e para mim, nesse período, né? Porque o tempo hoje, embora eu costumo dizer que o tempo é mais democrático dos recursos, mas nesse momento de pandemia sobrou muito mais tempo que nós tínhamos antes. Nós tínhamos uma batida, assim como aconteceu com você, quer dizer, em março os contratos foram cortados, com o Sebrae de imediato até junho, em maio até outubro e depois até o final do ano, quer dizer, então, que era um dos principais clientes que eu tinha, não sei no teu caso aí. Então cortou, e aí eu tive que começar a me reinventar também. Mas olha, como eu estudei e quantos cursos eu fiz nesse período? Fiz bastante, estudei pra caramba, li, escrevi, né? Eu só não toquei tanto violão quanto eu gostaria, para treinar mais. Porque eu me enjoei das 3 músicas que eu sei tocar. Mas, Sêmio, muito bom falar contigo, muito bom ouvir você falando da sua experiência profissional. Algumas coisas a gente se assemelha no trabalho nosso, né, no dia a dia. Eu também tive casos de fazer cursos sobre temas que eu tenho certo domínio, e aí confirmei isso que acabou de falar aí, né? Ouvi alguém falar de coisas que eu já aplico. Falei, poxa, que legal. Não desmerecendo o outro, pelo contrário, né? Mas dizendo o seguinte, cara, eu já estou no caminho, estou indo bem. Né? Estou antenado. Isso é muito bom, né? Estou antenado. Isso gera uma satisfação muito grande na gente, né? Verdade. E fiz alguns cursos de áreas que eu não entendia, por exemplo, lidar com as mídias sociais. Eu era um usuário mediano, né? Aliás, eu acho até básico, né? Hoje eu sou mediano, né? Então, comecei a treinar mais isso daí, trabalhar mais isso daí. Live, já fiz um caminhão de lives, aprendo em cada uma delas e disponibilizo aquilo que eu sei para as demais pessoas. Eu quero te agradecer imensamente e passar para você agora a palavra, para você fazer as suas considerações finais e convidar o pessoal a acompanhar você aí no Instagram, né, as suas mensagens, as mensagens que você coloca, não só as frases, mas videozinhos, quer dizer, dá para aprender, né? Aliás, podemos aprender uns com os outros, né? Eu tenho chamado a atenção de muita gente. Olha, se você não assiste pelo menos uma live por semana, você não imagina o quanto você está perdendo. Eu tenho dito isso para muita gente. Falei lá no Empretec, falei, olha, quem não assiste não precisa responder não. Quem não assiste pelo menos uma live por semana, não sabe o quanto está perdendo. É verdade. Olha, Paulo, agradecer a você, a sua gentileza. A gente brincava na semana passada dizendo que eu fui o primeiro, né? Eu fui o primeiro a me candidatar, a participar. Primeiro a se candidatar. Porque eu já tinha por você uma admiração à distância. Temos amigos em comum que sempre falavam bem de Paulismo, boa Paulismo, boa Paulismo. Eu digo, quem danado é esse cara? E de repente a gente está aqui batendo esse papo, que bom. Sempre as ordens aqui em Natal, sempre à sua disposição.
dizer que é sempre bom trocar conhecimento. Eu acho que uma das coisas que nos dá muito prazer, Paulo, não deixa tomara, fala baixinho aqui, tomara, será que a minha querida amiga Lúcia Pereira está aqui, ó? É dizer assim, a gente ainda é pago para trabalhar no Empretec. Se fosse de graça, a gente trabalhava. Porque uma das coisas que dá muito prazer na vida é trabalhar no Empretec e poder compartilhar conhecimento. Então, eu agradecer a você porque você pôde me prestigiar hoje para que eu compartilhasse um pouco do meu conhecimento com todo mundo que está nos ouvindo e que vão nos ouvir depois, porque essa live vai ficar salva aí no teu canal. Obrigado, Paulo. Um abração. Um abraço, Sêmio. Muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que participaram conosco. Nós estamos fazendo esse programa Giro Empreendedor toda segunda e quarta-feira, às 19 horas. Excepcionalmente, tivemos hoje a sexta-feira com o Sêmio, por conta da semana passada não temos conseguido a conexão para fazer o programa. E abriremos uma outra sexta-feira, acho que dia 18, com o Joselito da Bahia, que também não consegui fazer quarta-feira passada, porque estava lá em Cachoeiro, né, e não tinha, a conexão estava ruim. E a semana que vem, na segunda-feira, teremos conosco aqui o Edson Marcelo. Ele é um professor de educação física, tem academias em Curitiba, no Paraná, e é facilitador também do Empretec, então vai estar representando a equipe do Paraná. Sêmio, muito obrigado, um grande abraço a você, Deus te abençoe aí Amém, a todos nós. Nos seus empreendimentos, né? Muito sucesso para você. Um grande abraço. Maravilha. Vai ficar salvo no IGTV e vai para o meu canal do YouTube também. Maravilha, Paulo. Um abração. Valeu. Até mais. Valeu. Obrigado a todos que entraram aí. Até mais. Tchau.